Fala, galera bonita! Professor Marcos Cunha na área para dar continuidade ao nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse lindo conhecimento, não, que é a nossa geografia. E hoje, galerinha, nós vamos aí fechar com chave de ouro, tá? A temática sobre as características da população global contemporânea, resolvendo algumas questões importantes sobre essa temática tão cobrada e tão interessante, não é? Sempre te lembrando, tá? Que essa aula e outras, inclusive a aula teórica que vai embasar a resolução dessa atividade, está disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias. Onde, Marcos? No YouTube, no Instagram e tem também os nossos podcasts pela Rádio Timbira, tá? Então tem toda uma equipe top, todo o material à tua disposição para tu dar aquele up nos teus estudos. Então, nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias que a gente está lá por você. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos fazer aquele nosso mantra básico, né? Ó. Respirou, oxigenou o cérebro e vamos para cima das questões, porque vai ser muito sucesso. Eu sei que vai e tu também. Olha aí, olha essa primeira questão que bacana. Ela diz o seguinte: sobre os aspectos da população mundial, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Muito bem. Olha o que a letra A nos diz. O continente africano possui elevadas taxas de crescimento populacional. Entretanto, seu contingente só não é maior em razão das baixas taxas de expectativa de vida. Gente bonita, sempre lembrando, tá? Quando falamos sobre o crescimento da população global, deixamos muito claro que vão existir diferenças entre regiões. Especificamente o quê? Diferenças entre o crescimento populacional das regiões desenvolvidas em relação às regiões subdesenvolvidas ou emergentes. O que nós vamos perceber no continente africano, que é uma região ali de país emergente, como a África do Sul, e de países ali pobres, países subdesenvolvidos. De fato, essas regiões elas vão apresentar uma alta taxa populacional. Deixamos bem claro que as regiões mais pobres vão apresentar um crescimento populacional maior quando comparadas às regiões desenvolvidas. Enquanto regiões como, por exemplo, a Europa, próprios Estados Unidos, Canadá, por exemplo, já apresentam um crescimento populacional mais lento, ou em alguns casos a população já está se mantendo em número de habitantes ou até diminuindo e envelhecendo, nas regiões emergentes, subdesenvolvidas, como a América Latina, por exemplo, o Sudeste Asiático, o continente africano, o crescimento populacional ainda é alto. Tá certo? Só não é maior por quê? Porque, infelizmente, no continente africano ainda tem sérios problemas de saneamento básico, o que vai influenciar diretamente ainda uma alta taxa de mortalidade infantil, galera. Tá certo? Que também vai influenciar na expectativa de vida da população devido ainda à baixa evolução da medicina, né, preventiva e curativa. Então a gente vê, por exemplo, no continente africano, surtos, por exemplo, de ebola, como aconteceu recentemente, a própria pandemia, né, a gente não vê aí tantos dados específicos da vacinação, né, em relação ao continente africano quanto em outras partes do mundo. Então, galera, a letra A ela é verdadeira. Tá? De fato, o continente africano possui elevadas taxas de crescimento populacional, entretanto, seu contingente só não é maior em razão ainda das baixas taxas de expectativa de vida, principalmente quando comparadas às regiões desenvolvidas. Beleza? Facinho, né? Não vai esquecer. Vamos para a letra B. Olha o que ela te diz. O crescimento vegetativo da população latino-americana é, de uma maneira geral, muito baixo, pois as taxas de mortalidade infantil são elevadíssimas. Gente bonita, muita atenção. Falamos há pouco. As regiões emergentes subdesenvolvidas elas apresentam um crescimento populacional ainda expressivo quando comparadas às regiões mais pobres, às regiões mais ricas. Então, na região da América Latina, a gente já tem o primeiro erro aqui, galera, porque não vai apresentar esse crescimento vegetativo muito baixo. Tá? Nós temos crescimento vegetativo ainda elevado. Tá? E aí está o erro. Um outro dado importante que eu quero te chamar a atenção é a mortalidade infantil, que é a mortalidade que atinge crianças de 0 a 1 ano de idade.
que é quando o corpo está criando os mecanismos de defesa, ou seja, é o período que a criança está mais vulnerável a doenças, tá? É percebido na América Latina, como no Brasil, uma queda na taxa da mortalidade infantil. Devido à evolução da medicina, do saneamento básico, ainda é alta? Sim, quando comparada às regiões desenvolvidas, mas ela vem caindo, como por exemplo no Brasil, beleza? Só quero te fazer esse adendo importantíssimo. Bacana? Então, olha quanta coisa legal, mas tem mais coisa. Olha a letra C. O rápido crescimento populacional intensifica os problemas ambientais de um determinado local? Sim ou não, galera? Será que quando uma região a população cresce rapidamente, não vai aumentar a demanda sobre os recursos naturais? Vai, Marcos, com certeza. E quando não há, principalmente, um planejamento urbano e políticas públicas, a tendência é o problema ambiental se intensificar. Isto é verdadeiro, galera. Muita atenção, tá? Só te faço adendo a uma questão importante. Isso pode passar uma ideia de que o problema, então, seria o crescimento populacional. Na realidade, não é bem assim, tá? Segundo a teoria reformista, o crescimento populacional exacerbado ele é uma consequência de pobreza, tá certo? E uma consequência de falta de políticas públicas, de acesso a, por exemplo, a educação de qualidade, acesso a métodos contraceptivos. Então, os problemas ambientais que vão se intensificar devido ao crescimento populacional também será uma consequência, tá? Então, principalmente em cidades que tu tem ali grande desigualdade social, né, pobreza, tu vai ter um crescimento muito rápido, que a gente chama no conceito de urbanização, de macrocefalia urbana. Muita atenção a esse termo, tá? Macrocefalia urbana. É o crescimento desordenado das cidades. Isso acontece principalmente por falta de políticas públicas, tá? Então, por consequência, a gente vai ter aí problemas ambientais. Então, isso aqui é verdadeiro, mas eu te faço sempre esse adendo importante. Políticas públicas, elas são fundamentais para uma melhor qualidade de vida da população, tá? Letra D. A população da Europa tem aumentado a cada ano, consequência da elevada taxa de expectativa de vida e das altas taxas de natalidade. Galera, vamos analisar por partes. Primeira coisa, a população da Europa tem aumentado a cada ano, a tendência não é essa. Nós já temos aí um erro aí. Se você for analisar país por país, vão haver países na Europa que vão apresentar um crescimento populacional, outros já nem tanto. A população vai se manter em número, como por exemplo a Alemanha, e principalmente vai envelhecer. Mas o grande erro dessa questão, galera, é afirmar que a população europeia tem aumentado devido às altas taxas de natalidade. Deixamos muito claro que em regiões desenvolvidas que têm uma intensa urbanização, a tendência é a queda da taxa de natalidade, o número de nascidos. Então, o que a gente percebe na Europa de maneira geral, principalmente na Europa Ocidental, nas regiões mais desenvolvidas? Uma queda clara da taxa de natalidade, ou seja, as pessoas estão tendo cada vez menor número de filhos. E a população vai envelhecendo, né, devido também à alta expectativa de vida. E isso está gerando problemas já para a Europa. Por quê? Pela falta de mão de obra. Tá certo? Então essa questão está errada, principalmente ao afirmar que a Europa tem altas taxas de natalidade. Não tem. Beleza? Facinho, né, Marcos? E vamos para a letra E. Olha o que ela te diz. Quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, maior é a expectativa de vida de seus habitantes. Ora, galera, quando esse desenvolvimento ele não é apenas econômico, mas ele também é social, é claro que a expectativa de vida da população ela vai aumentar. Tanto é que nós vamos perceber que as maiores expectativas de vida do mundo vão estar situadas em regiões desenvolvidas, que têm economias sólidas, mas que apresentam, claro, grande progresso social. A gente vai olhar, por exemplo, na Europa Ocidental, países como a França, como a Alemanha, como a Inglaterra. A gente vem aqui para a América, a gente vai ter nos Estados Unidos, no Canadá, todas regiões aí desenvolvidas, né? Então, quanto maior o desenvolvimento, de fato, maior a expectativa de vida para os seus habitantes. Quando esse desenvolvimento econômico se transforma em progresso social. Beleza, né? Olha quanta coisa bacana foi abordada nessa questão, galera. Bora evoluir? Bora que tem mais coisa. Respira. Questão do Enem de 2018. Olha o que ela te diz. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social.
Vou parar bem aqui porque eu quero te chamar a atenção a este termo, fecundidade. Muita atenção a ele, galera, tá? Não confunda fecundidade com fertilidade. Fertilidade é quando a pessoa é fértil, ou seja, ela pode ou não ter filhos. Não existe opção. Tá? Então, a pessoa pode ter filhos, ela é fértil. Não pode, por algum problema de saúde, é infértil. Fecundidade já é o ato de, ou seja, de fazer o filho. Fecundidade ocorre uma questão de opção. Então, a pessoa pode ser fértil, mas ela não quer ter filhos, ou seja, ela vai influenciar na fecundidade. Veja bem aqui que o texto do Enem ele está falando justamente sobre essa tendência, né, mundial das pessoas terem filhos mais tardiamente. Quando ele fala de fecundidade, ele está falando da opção de ter ou não filhos, ou seja, ele está falando aí dessa tendência, né, de menor número de filhos. Beleza? Então, continuando, né, no lugar da fecundidade, na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária, veja novamente, de limitação do número de nascidos. Ou seja, as pessoas estão aplicando o chamado planejamento familiar. Tendo filhos mais tardiamente, por quê? Porque vão buscar, primeiramente, se ocupar no mercado de trabalho, se qualificar para conseguir apresentar uma boa renda, devido também ao alto custo de vida das sociedades urbanas, para conseguir transmitir essa qualidade de vida que se busca para os seus filhos. E como se tem filhos mais tardiamente, tende a ter um menor número de filhos. Beleza? Então, texto aí bem interessante que representa muito bem a característica das regiões mais urbanizadas, como por exemplo também o Brasil já passa por essa característica. E aí ele te pergunta, né? Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de letra A, estabilização da pirâmide etária, letra B, conclusão da transição demográfica, letra C, contenção da entrada de imigrantes, letra D, elevação do crescimento vegetativo, ou letra E, formação de espaços superpovoados. Gente, então essa característica de ter um menor número de filhos, de buscar passar para gerações futuras, a qualidade de vida, planejamento familiar, inserção da mulher ao mercado de trabalho, tudo isso vai contribuir na Europa, ainda no século XX, para uma chamada transição demográfica, de uma população que era antes jovem e agora se torna uma população majoritariamente adulta para envelhecida com uma baixa taxa de natalidade. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B, tá? Te chamo a atenção para países como o Brasil, que vem passando por esta fase, só que, enquanto a Europa já está na quarta fase da transição demográfica, ou seja, de estabilização demográfica, baixas taxas de natalidade, baixa taxa de mortalidade, crescimento vegetativo baixo. Países como o Brasil ainda têm um crescimento vegetativo positivo porque a sua taxa de natalidade ainda está caindo, tá? Não está no mesmo nível que as regiões europeias desenvolvidas. Belezinha? Então, gabarito aí é a letra B. Bora evoluir, que tem coisa. Questão bacana do Enem, né? Terceira questão. Aquela respirada básica é sempre bom, né? Prova do Enem, prova vestibular, quando assim dá aquela respirada que abre a mente. A população mundial apresentou um aumento significativo ao longo da história. Beleza. Um conjunto de mudanças está atribuído ao crescimento da população do mundo. Entre elas está. O que é que vai atribuir, Marcos, a esse crescimento populacional? Letra A. Atenuação do crescimento vegetativo entre países mais pobres do planeta. Letra B. A substituição da mão de obra mecanizada nas grandes fazendas de produção de alimentos. Letra C. O deslocamento de refugiados de países subdesenvolvidos para nações mais industrializadas. Ou a letra D. O processo de urbanização ocorrido por meio do êxodo rural da população do campo para as cidades. Então, o que vai contribuir, Marcos, para que no século XX a população mundial dê um grande crescimento, né? Dê um salto de crescimento populacional a chegarmos hoje a 7,8 bilhões de habitantes. Galera, deixamos claro na aula teórica que o elemento fundamental para esse processo é a melhora da qualidade de vida, repercutida no desenvolvimento do saneamento básico, na evolução da medicina,
principalmente preventiva e também da curativa, uma maior preocupação, por exemplo, com a acepção dos alimentos, a limpeza, a higiene corporal. Tudo isso faz com que a taxa de mortalidade caia. E isso só foi possível, galera, ao fenômeno da industrialização, que vai puxar o fenômeno da urbanização, galera, né? Que vai contribuir aí com o êxodo rural da população do campo para as cidades. Então, o grande fator que vai influenciar para esse grande crescimento populacional no século XX, de 1901 até 2000, é o processo da urbanização, quando repercutido na melhor qualidade de vida para as populações. Isso é um elemento básico e as outras características que eu te citei agora. Beleza? Olha a questão legal, né? Bora evoluir, que tem mais coisa. Vamos lá. Quarta questão. Olha o que ela te diz. O crescimento da população mundial é demarcado por diferenças entre as regiões do globo. Te falei, vou frisar de novo. As regiões mais desenvolvidas tendem a crescer hoje em um ritmo mais lento em relação a termos populacionais do que as regiões mais pobres. Regiões mais pobres tendem a ter um crescimento populacional mais expressivo. Por quê, Marcos? Justamente pela ausência da urbanização, ou menor acesso à urbanização, que leva, por consequência ainda, né, majoritariamente populações rurais, onde tu vai ter um maior número de filhos, menor acesso a métodos contraceptivos, ausência ou menor planejamento familiar, a pouca inserção da mulher no mercado de trabalho. As regiões aí mais pobres, elas vão apresentar essas características. O resultado, vão ter um crescimento populacional maior do que as regiões desenvolvidas. Então, voltando, né? O continente europeu, por exemplo, tem como características demográficas A. Letra A. Concentração de população no meio rural e saldo migratório negativo. A Europa tem concentração populacional no meio rural, galera? Não, né? Nós sabemos que a Europa é uma região urbana. Letra B. A Europa apresenta elevação da expectativa de vida e diminuição da taxa de fecundidade. Sim ou não, galera? E aí, o que tu acha? Será que a Europa tem essa elevada expectativa de vida? Tem. Tem uma diminuição da taxa de fecundidade, número de filhos? Com certeza, né, galera? Então, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra B. Nós já sabemos. Essa é uma característica marcante da Europa. Alta expectativa de vida, baixa taxa de natalidade, que é representada na baixa taxa de fecundidade. Vamos ver o erro das outras alternativas. Letra C. A Europa vem passando por uma atenuação do processo de imigração e a queda da qualidade de vida. Está errado, né? Não tem queda da qualidade de vida e a Europa ali ela é o foco, né, da imigração global. Letra D. A Europa passa por uma expansão do número de filhos por mulher e a melhoria na oferta de saúde. A Europa não passa por uma expansão do número de filhos por mulher. Na realidade, os governos locais já querem incentivar as pessoas a ter filhos, mas isso ainda não é uma realidade, tá? E a letra E, a Europa apresenta retração do processo de imigração. O que é retração? Diminuição. Tem diminuição da Europa do processo de imigração? Não, né, galera? A Europa é o foco hoje da migração mundial. E o expressivo aumento populacional? Muito menos. A Europa também não apresenta esse crescimento expressivo. Beleza? Então, errado. Bora para a quinta questão? Bora. Olha o que ela te diz. Os indicadores populacionais globais têm apresentado uma tendência de queda nos últimos anos. Muito bem. Quando comparado, juntamos regiões desenvolvidas e regiões emergentes e subdesenvolvidas, nós vamos fazer uma média e nós vamos perceber que o crescimento populacional ele já vem, ó, caindo, tá? Quando juntamos as duas regiões. Quando separamos, percebemos que as regiões pobres ainda crescem rapidamente e as regiões desenvolvidas já crescem em um ritmo bem lento, tá? Contudo, determinadas regiões do planeta ainda registram índices de crescimento populacional muito elevados. Sim ou não? Sim, né? Qual continente possui o crescimento demográfico mais intenso na atualidade? Gente, essa resposta é só tu lembrar tudo que eu te falei nessa aula. As regiões que têm menor acesso à urbanização, maiores problemas sociais, menor acesso à educação, menor inserção da mulher ao mercado de trabalho, ou seja, as regiões mais pobres, elas tendem como característica ter um expressivo crescimento populacional. E quando a gente vai olhar dos continentes, nós sabemos que o continente que se destaca, infelizmente, ainda por apresentar graves problemas socioeconômicos é o continente africano, né? Então, galera,
Em termos demográficos, hoje o continente que apresenta os maiores crescimentos populacionais é o continente africano, galera, pelas características que eu te falei, tá? Professor, ainda cresce muito rápido? Cresce, mas já vem também caindo com a evolução da urbanização e das benesses da sociedade. Beleza? Então, galera, para essas e outras informações, nos acompanhe na plataforma Gonçalves Dias. Valeu!